Você pagou pela análise de solo, fez tudo certinho, levou a amostra, mandou para o laboratório, recebeu o laudo bonitinho, cheio de número, e mesmo assim continua perdendo saca todo ano. Olha só que conta, porque isso aí é dinheiro indo embora bem debaixo do seu nariz. Nesse vídeo você vai entender por que ter o papel na mão não resolve nada sozinho, e o que isso já me custou. Quero sua opinião lá no fim, então fica até lá. Eu quase quebrei por causa disso. Não foi por não fazer análise, foi por achar que só de fazer já estava resolvido. Lá em casa, geração depois de geração, a gente jogava adubo do jeito que sempre jogou. Aí veio a exigência do banco, tive que tirar a análise para fazer financiamento. Tirei, recebi o papel, guardei na gaveta e continuei comprando o mesmo saco de adubo de sempre. Isso aí quase me tirou do sério, porque eu estava pagando duas vezes, pagando a análise e pagando o adubo errado. Antes de eu te mostrar onde foi que eu mais perdi dinheiro nessa história, deixa o like aí, que ajuda o vídeo a alcançar mais gente que está cansada de perder. Saca igual eu perdi. Olha só. Ter o laudo na mão não é a mesma coisa que saber ler o laudo. Isso aqui é tipo fazer exame de sangue e guardar o resultado na gaveta sem o médico olhar. O papel existe, os números estão tudo ali, só que ninguém está tratando o que precisa ser tratado. Eu tinha um monte de sigla no meu laudo que eu nem sabia o que significava. CTC, saturação por base, teor de potássio, teor de magnésio. E o cara que vendia adubo para mim só olhava rapidinho e falava: pode comprar esse aqui que resolve. Só que resolve o quê? Ele nem explicava o mecanismo, só queria fechar a venda. E foi aí que eu comecei a entender que uma coisa é ter o número. Outra coisa é saber o que aquele número está dizendo sobre a minha lavoura. Teve um ano que meu solo estava com o potássio lá em cima, bem acima do que a lavoura precisava. E o vendedor, sem nem questionar isso, me vendeu um adubo formulado igual ao do ano passado, com muito potássio de novo. Isso é igual dar picanha todo dia para quem já está empanturrado. A planta não aproveita, o excesso ainda atrapalha ela a absorver outros nutrientes, tipo magnésio e cálcio. Resultado, eu deixei de usar uma fórmula com menos potássio e mais equilibrada, que teria me economizado mais de R$ 1.000 por hectare, só nesse nutriente. Numa propriedade de 130 hectares, isso é mais de R$ 130.000 jogado fora, num ano só, por confiar cego numa recomendação que não olhou o laudo direito. Você já mandou fazer análise de solo esse ano? Ou está adubando no escuro igual eu adubei tanto tempo? E aqui que eu quero peitar uma crença que está espalhada demais no meio do produtor. A ideia de que quem faz a análise para você também vai interpretar ela direito, de graça, olhando só para o seu bolso. Não é assim que funciona sempre, meu amigo. Muita gente que vende adubo também recomenda o adubo. E aí bate o conflito de interesse. Ele não está mentindo para você necessariamente, mas ele também não está com tempo ou interesse de sentar e explicar cada número do jeito que devia. Ele quer bater meta. E o produtor, cansado na correria da colheita, aceita o que foi indicado sem perguntar por quê. Isso não é frescura minha não, isso é conta. Quem não entende o próprio laudo vira refém de quem interpreta ele para você. Eu já vi caso de vizinho meu que jogou calcário ano após ano, sem nunca corrigir o alumínio que estava alto no solo dele. Alumínio alto é veneno para a raiz. Trava o crescimento, a planta não aprofunda, não busca água lá embaixo. Isso é sério igual alumínio no corpo da gente. Faz mal mesmo. E o pior, ele nunca ficou sabendo porque ninguém sentou com ele para explicar que aquele número ali específico precisava de gesso, não só calcário. Resultado da burrada dele, uma lavoura que sofreu horrores no veranico, porque a raiz não conseguiu descer atrás de água. Se você não corrige isso, sua lavoura fica igual gente desidratada no meio do sol, e você só vai ver o estrago quando a folha já murchou e a saca já foi embora. Vamos fechar a conta certinha. Só nesse erro de potássio que eu contei, foi mais de R$ 1.000 por hectare perdido num ano. Só no erro do alumínio mal corrigido, o vizinho perdeu uma safra inteira de recuperação, porque a lavoura ficou fraca justamente no ano que devia estar carregada. Você multiplica isso pelos anos que a gente passa sem entender o próprio laudo e trem. Isso vira uma fortuna que já era para estar no seu bolso e nunca chegou. Não é sorte quem produz bem, é controle. E controle começa em entender o papel que você já pagou para ter. De qual região você está assistindo? Quero saber quem está enfrentando solo difícil igual o meu aqui no Cerrado. Então, olha, chegou a hora de eu te contar o que realmente resolve isso. Primeiro, análise de solo não é documento para guardar, é ferramenta de trabalho, tem que virar plano de ação. Segunda coisa, e essa é a que ninguém te fala, você precisa saber no mínimo ler 3 coisas no seu laudo.
O teor de cada nutriente, comparado com o nível ideal para sua cultura. A saturação por bases, que te diz se seu solo está equilibrado ou desregulado. E o teor de alumínio, porque esse aí é silencioso. Ele não aparece na folha rápido, só aparece quando já fez estrago na raiz. Com esses três, você já consegue questionar qualquer recomendação que te derem, mesmo sem ser engenheiro agrônomo. Você não precisa virar técnico, precisa parar de aceitar tudo calado. Segundo passo, escolha a fonte certa de adubo, baseada no que falta, não no que sempre comprou. Se seu potássio está alto, procura a fórmula com menos potássio. Se seu magnésio está baixo, procura a fonte que resolve isso, mesmo que custe um pouco mais na hora. Você está economizando lá na frente, não gastando à toa. Terceiro, antecipa a análise. Não deixa para tirar em cima da hora de comprar adubo, porque aí você fica refém do que tiver disponível e do preço que tiver na praça. Analisa com antecedência, planeja com calma, negocia com tempo. E o último ponto, que é o que fecha o ciclo, anota tudo. Anota o resultado da análise, anota o que você aplicou, anota o resultado na safra seguinte. Só assim você começa a enxergar o padrão da sua própria lavoura, ano após ano. Foi isso que me tirou do buraco. Eu comecei a anotar cada correção, cada fórmula, cada resultado, e hoje eu sei exatamente o que minha terra precisa, antes mesmo de rodar o laudo. Para quem quer começar isso sem complicação, existe um aplicativo de gestão de fazenda de café que eu tenho acompanhado, que ajuda a cruzar o resultado da análise com o histórico da lavoura, tipo um caderninho moderno que organiza isso tudo no telefone. Não é mágica, é organização, é o mesmo trabalho que eu fazia no papel. Só que mais rápido. Olha, análise de solo, cara, não é a análise que custa R$100. Cara, é a análise que você paga e não usa direito. Cara, é o adubo errado que você compra ano após ano porque nunca aprendeu a ler o próprio papel. Cafeicultura sem erro não é sorte, é controle. Quem não anota, paga. Faz a análise, aprende a ler ela e não deixa mais seu dinheiro sair pela porta dos fundos. Até o próximo vídeo.